Agora, olha esse caso, hein? A polícia investiga a suspeita de troca de bebês numa maternidade de Goiás. As mães farão um novo teste de DNA. As duas crianças nasceram neste hospital de Aparecida de Goiânia em 29 de dezembro. Foi na saída da maternidade que uma enfermeira percebeu que os bebês poderiam ter sido trocados. Ao sair do hospital, sempre é conferido toda a documentação e a pulseira, a identificação da criança não condizia com a identidade da mãe. As crianças até foram identificadas corretamente, mas a troca aconteceu no momento em que elas foram entregues para as mães. Nenhum familiar reparou nos nomes que estavam nas pulseirinhas dos bebês. Depois que a enfermeira percebeu o engano, o hospital fez testes de DNA. O resultado saiu quase 20 dias depois e provou que houve sim uma troca. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. As mães ainda devem passar por mais um teste de DNA. Nós solicitamos e vai ser realizado 2 tipos de exame de DNA. O DNA linear, que é a que recebeu o bebê e foi para casa, e o cruzado, que é aquela mãe, as mães vão fazer dos bebês contrários para saber se são mães biológicas deles. Olha, nós ofertamos desde o início o apoio psicológico, apoio com os médicos do hospital para pediatria, para ginecologia, para psiquiatra. O que a família precisar, a gente está disponível e a gente se colocou disponível desde o primeiro momento. As mães, que já estavam acostumadas com os bebês, estão abaladas. Isso é um pesadelo na vida das pessoas. Não desejo isso para ninguém, não. É ruim. Não é fácil. Vou entregar, sim. Como diz, né? Não é meu. Se não for meu, vou entregar para ela. Mas dói. Nossa, imagina a dor dessas mães ficar um mês com uma criança, depois descobrir que a criança não é seu filho. É irreparável essa dor, o que aconteceu, né? É impressionante. A gente está com a nossa repórter também lá, direto, porque como vocês viram na reportagem, eles fizeram um teste de DNA e agora vão fazer um outro para ter a certeza da certeza, ou seja, mais que um mês que essas mães estão com as crianças suspeito, né? Trocadas. A gente vai agora falar com a nossa repórter que está na frente do laboratório, a Camila Rodrigues, com a gente ao vivo. Camila, um bom dia para você. Parece que os pais, nesse momento, estão aí no laboratório atrás de você fazendo um novo teste de DNA, é isso? Exatamente. Olá para vocês, bom dia para todo mundo. Essas duas famílias estão neste momento aqui nesse laboratório que fica em Aparecida de Goiânia, cidade na região metropolitana da capital, para repetir esse exame. Por que foi feito esse pedido por parte da Polícia Civil, que está investigando todo o caso, para que esses exames fossem repetidos? Porque no primeiro teste, que foi feito enquanto as mães ainda estavam internadas no Hospital São Silvestre, o resultado da Jussiara deu inconclusivo, ou seja, isso impediu o avanço das investigações. Já o resultado da Viviane, a outra mãe, deu negativo, ou seja, comprovou que de fato a Viviane não é a mãe do bebê que ela está cuidando há um mês. Por isso, ontem, numa reunião, enquanto as duas famílias prestavam depoimento às autoridades policiais, foi decidido então que elas fizessem a repetição desse exame de DNA, que é o chamado DNA linear. Além disso, a Polícia Civil também pediu para que as famílias realizassem o DNA cruzado. Por quê? Para saber se o bebê que está com a Jussiara é o filho biológico da Viviane. O prazo para que esses resultados fiquem prontos, para que esses exames fiquem prontos, é de até 10 dias. A gente segue acompanhando todo o drama dessa família, né? O Hospital São Silvestre se manifestou aí, lamentou o ocorrido, disse que inclusive abriu um procedimento interno, um procedimento administrativo interno para apurar toda essa situação, afastou os envolvidos, sem dizer a quantidade de pessoas, mas disse que está dando todo o apoio psicológico necessário para essas duas famílias. Então, o fato é que essas duas famílias, da Jussiara e da Viviane, que podem ter os bebês aí trocados na maternidade, estão aqui neste momento para repetir esses exames de DNA, uma vez que um dos resultados de uma das mães deu inconclusivo, e vão complementar também com esse DNA cruzado para justamente saber se o bebê de uma é o filho biológico da outra. Por quê, pessoal? Pode sim, há aí a possibilidade de envolvimento de outra mãe ou outras mães em todo o desenrolar dessa história. A gente segue acompanhando tudo por aqui e torcendo para que isso se resolva da melhor forma possível e o mais brevemente, né, para que não postergue mais o sofrimento e o drama vivido por essas duas famílias. Volto à redação do Fala Brasil. Camila, já era um drama, né? Esses 30 dias, digamos assim, esses quase 30 dias. Agora, um resultado inconclusivo, demora-se mais ainda para se ter certeza do que está acontecendo, como você
muito bem disse, é muito importante isso. Esse teste de DNA que foi feito num primeiro momento só comprovou que as mães, as mulheres não são mães desses filhos que elas estão segurando no colo, mas não se sabe de qual é o bebê que elas realmente são mães. E é isso que vai determinar o DNA cruzado, como a Camila muito bem disse. Agora, Camila, só para aproveitar, essas famílias, elas estão em contato, por exemplo, as duas mulheres, elas têm contato também com as duas crianças, né, para que possa pelo menos estabelecer um certo vínculo com o outro bebê, ou não? Elas só se encontraram, por exemplo, para uma reunião e aí no laboratório para realizar o teste. Você sabe me dizer isso? Sim, até ontem as duas famílias só se comunicavam por telefone. Ontem, durante o depoimento das duas famílias à Polícia Civil, foi a primeira vez em que uma teve contato direto com a outra, porque até então elas só se comunicavam por aplicativo de mensagens e recebiam foto dos bebês que podem ser os filhos biológicos delas. Mas o primeiro contato mesmo visual e pessoalmente foi ontem, durante então essa reunião na Polícia Civil. Elas ficaram bastante emocionadas, ainda estão. Elas agora há pouco entraram aqui no laboratório e pediram para a gente dar um tempinho para elas, porque elas estão bastante emocionadas. E hoje foi o segundo dia, a segunda vez que elas tiveram contato então com o filho que pode ser o filho biológico de cada uma. Impressionante. Camila Rodrigues, obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade a gente volta, né, Roberta, a falar com a Camila, mas você imagina a dor dessas mães, né, da Jussiara e da Viviane. Você ter seu filho ali, né, conferiram, porque a gente pensa assim, não conferiram a pulseirinha. Por isso que é tão importante quando a gente vai fazer exame, Super a enfermeira importante. deixa eu conferir qual é o seu nome, seu tempo todo, documento, né? E às vezes a gente acha exagero, né? Não é exagero, porque senão acontece isso. E mesmo com a pulseirinha aconteceu. E depois de conferirem tal, uma enfermeira é que percebeu que as crianças poderiam estar trocadas e, para piorar a situação, uma mãe deu que é negativo, ou seja, ela está um mês cuidando de um bebezinho que deu negativo, o DNA, que não é filho dela. E a outra mãe deu inconclusivo. Essa outra mãe então nem sabe se é ou se não é. Claro que a mãe sabe, você convivendo ali todos os dias, 24 horas durante um mês, imagine o vínculo já afetivo que já foi esse feito. vínculo, né? Agora, o mais preocupante é o que a Camila falou, pode ainda ter uma terceira mãe envolvida nessa história. Gravíssimo, o que é mais preocupante ainda. Vamos acompanhar, claro, de perto esse caso. Qualquer novidade a gente volta. Bom, agora a gente volta a falar sobre a suspeita de troca de bebês, aquele caso inacreditável na maternidade de Goiás. A nossa repórter, a Camila Rodrigues, acompanha esse caso, tem as novidades, ela está em frente ao laboratório, né, onde os pais foram fazer um segundo exame de DNA. Camila, eles já fizeram esse segundo DNA? Já sim, Thalita, a gente inclusive acompanhou a saída das duas famílias, uma saída muito emocionada, né? Essa foi a segunda vez em que as duas mães se encontraram, né, pessoalmente. Uma pôde ver a carinha do bebê da outra, né, os bebês que foram entregues ali, o que o hospital suspeita, né, de forma errada, ainda na maternidade. A primeira a sair foi a Viviane. Ela ficou cerca de 40 minutos dentro do laboratório que fica aqui em Aparecida de Goiânia, cidade na região metropolitana da capital. Ela ficou cerca de 40 minutos, estava acompanhada do marido e foi a primeira a sair, saiu sem falar com a imprensa, né? Estava bastante emocionada. E a segunda foi a Jussiara. A Jussiara saiu chorando muito, né? Estava muito emocionada, a gente até questionou o porquê, né, daquela tanta emoção, muito choro. E o advogado explicou que lá dentro houve 4 coletas, né, do material genético, tanto da mãe quanto do bebê. E aí a coleta é feita com uma espécie de escovinha na bochecha da criança, né? Como são vários exames, é o DNA linear, o DNA cruzado e a contraprova, essas coletas acabam machucando um pouco a criança, né? Então a criança chorou bastante, isso emocionou muito a Jussiara e isso além, né, agregado a tudo que elas estão vivendo, né, a esse drama que elas estão vivendo. Por quê? O primeiro exame de DNA que foi feito enquanto as mães ainda estavam internadas no hospital São Silvestre, o resultado da Jussiara deu inconclusivo, por isso que as investigações não poderiam ser prosseguidas. Já o resultado da Viviane, no primeiro teste do DNA, deu que ela de fato não é mãe do bebê que ela cuida há um mês.
Então, uma situação muito dramática para essas famílias, uma situação de muita tristeza. A Jussiara, inclusive, disse que estava vivendo um sonho e aí agora ela está vivendo um pesadelo, porque como o resultado deu inconclusivo, ela não sabe se aquele bebê é o dela, se o que está com a Viviane é o dela, ou se há participação, inclusive, de outras mães em toda essa confusão provocada pela própria unidade hospitalar. O resultado, a previsão é de que o resultado fique pronto em até 10 dias. A gente recebeu informação de que o laboratório vai passar esse resultado diretamente para a Polícia Civil, que está investigando esse caso. Ou seja, o laboratório não vai informar para os pais, para as famílias, qual foi o resultado desses exames, e sim passar diretamente para a Polícia Civil, que vai dar andamento nas investigações, e que assim vai fazer uma reunião com as famílias e anunciar então o resultado, meninas. Na realidade, né, agora a própria Polícia Civil tem os meios corretos, né, para dar andamento nesse caso, para dar andamento nessas investigações e até para conduzir melhor daqui para frente, né, todo esse caso. Agora, o que chama muita atenção da gente, Camila, é esse prazo, né, do DNA. A gente conversava aqui, já se passou um mês, né, com essa troca de bebês. Agora, mais 10 dias para que esse resultado de DNA saia e essas mães consigam ter um pouco mais de paz. Não há meios desse DNA sair antes do prazo ou sair com uma certa antecedência ou uma situação emergencial? Não existe isso? Pois é, foi um questionamento que a gente fez para o próprio laboratório escolhido aqui pela unidade hospitalar, porque esses exames estão sendo oferecidos, estão sendo feitos, né, pagos, pelo Hospital São Silvestre, que foi onde os bebês nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. O primeiro DNA demorou 20 dias para sair e agora o que eles conseguiram, né, de forma mais rápida, inclusive há um pedido de urgência para esse resultado, é esse de 10 dias. O laboratório, inclusive, informou para a gente que esse justamente é o prazo mínimo que eles precisam para divulgar esse teste, ou seja, mais 10 dias de espera, mais 10 dias aí postergando essa possível troca, esse desespero dessas duas mães que enfrentam esse drama aí, que enfrentam toda essa tristeza. Bota drama nisso, Camila. Obrigada, viu, pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, sem dúvida alguma.